Major Palumbo. Como vai, Claudinha? Seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E temos aqui uma casinha. Não é branca, Clau, ela é transparente. E exatamente pra gente mostrar pra você o risco, porque o assunto agora é muito sério, seríssimo, vazamento de gás. Gente, representa um risco enorme e acontece com mais frequência do que a gente imagina. A gente sempre fala assim, ah não, isso nunca vai acontecer comigo. Todo mundo que passou por uma explosão achava isso, não era? É verdade, Claudinha. Eu fico muito preocupado quando a gente tem, principalmente dentro de casa, pequenos vazamentos. Porque nos pequenos vazamentos as pessoas acham, nada vai acontecer. Esse que é o grande erro. Eu já queria até avisar o chileno. Chileno, puder abaixar um pouquinho aí a luz, vem pra cá. Ah, porque a gente vai mostrar? Nós vamos ter que mostrar só pro pessoal entender como que acontece. Vem pra esse lado de cá. Olha lá, o bombeiro já tá me protegendo, que eu acho que o negócio vai ser sério aqui, vai explodir, é isso? Nós temos, exatamente. Nós vamos simular um vazamento de gás. Então imagina dentro de casa, qual o primeiro sintoma que você identifica quando vaza o gás? O cheiro. E quando você tem o cheiro, você deve abrir as portas e janelas e nunca, mas nunca ligar o interruptor de tomada. Presta atenção, não vamos explodir, ó. Aqui, ó, nós vamos simular um interruptor de tomada. Então você vai segurar o interruptor. Eita, eu que vou apertar? Você que vai apertar. E não vai dar pra tampar o ouvido? Não vai dá. Fazer barulho? Vai fazer um barulhinho. Vai. Tá bom, coragem. Então, o vazamento... Pode? Ó, ainda não, na hora que eu falar já. Ainda não. Ai, Deus. Vem mais pra cá. Então, quando tem um vazamento, você tira todo mundo de dentro de casa e nunca acenda a luz. Porque se acender a luz, só aquela faísquinha pode acender. Explodiu. É uma explosão. Agora, presta atenção. O pessoal em casa viu? Porque eu fechei o olho e tampei o ouvido na medida do possível. Sou medrosa demais, Eu gente. sei, mas esse que é o grande... Olha a dificuldade. Imagina aqui dentro de casa, as janelas são projetadas, são abertas, o telhado explode, a porta, ela vai ter ali também ser levada por essa explosão, pelo esse deslocamento da massa de ar que você tem durante essa explosão. Caramba. E o grande risco... E foi só o interruptor? Foi um interruptor. Não precisou de fogo nem nada? Nada. Então, quais as dificuldades? O primeiro, o interruptor da tomada. Alguns equipamentos que você tem em casa, como a geladeira. Imagina que a geladeira ela tem um start automático. E o vazamento de gás, quando acontece, principalmente o de botijão, que a gente vai falar um pouquinho, ele se acumula nas partes de baixo da residência. Exatamente no mesmo nível, Claudinha, do motor da geladeira, que ele tem um acionamento automático. Então, se tem o vazamento, você tem que desligar a energia da casa, o quadro disjuntor. Você sabe do quadro disjuntor da tua casa, claro. onde é. Então, normalmente, quando você sente um cheiro de gás, você pode ir lá, desliga a primeira chave geral, tira todo mundo lá de dentro, liga para os bombeiros, porque a gente tem que ir para o local fazer ali, às vezes, essa ventilação, não ligar de forma alguma nenhum equipamento e, lógico, né, tem fumante, tem uma série de riscos que pode acontecer, infelizmente, essa explosão. Olha, a coisa é muito séria. Agora, eu já entendi o que a gente precisa fazer se a gente sente o cheiro do vazamento. Agora, Major Palumbo, como é que a gente pode perceber que o gás está vazando, que a gente tem um vazamento? Bom, primeiro, pelo cheiro. Essa mistura que tem de gás dentro do botijão ou o próprio gás natural que nós temos da rua, daquela tubulação, ele tem um cheiro característico. E a gente acha que se ele tem um pequeno vazamento, não há um grande problema. Pelo contrário, o limite de explosividade, explicar para vocês, imagina que a gente tem uma grande quantidade de ar dentro de uma casa. Deixa eu fechar essa janelinha. Se você tiver um pequeno vazamento, só 3 segundos de gás vazando aqui... Que é o que você vai fazer agora. Foi o suficiente para causar a explosão. Vamos fazer de novo? Você quer fazer de novo? Quero. Então vamos. Deixa a janela aberta ou fecha? Não, nós vamos fechar. Vamos fechar. Então, quando você tem o vazamento, nós sentimos o cheiro do gás. Tá. Nesse momento que você tem o cheiro do gás, você não pode nunca ter nenhum tipo de faísca, mesmo gerado pelo interruptor de tomada ou por um equipamento que possa provocar ali o fogo inicial. Vem mais para cá. Para cá? Então, a partir do momento que você tem o vazamento, então preste atenção, ó, 3 segundos. 1, 2, 3. Posso? Agora. Ó.
Caramba, hein? É uma explosão que, infelizmente, pode provocar nas pessoas queimaduras sérias. Queimaduras, eu já atendi, infelizmente, desabamentos de casa, porque terrível, atingem pilares, atingem vigas, pegam partes estruturais da casa. Você tem um colapso da estrutura, às vezes em determinados locais. Incêndios que podem ali provocar nos móveis dentro da própria casa. Essas queimaduras que atingem as pessoas, às vezes cabelo, você tem partes do rosto, porque é uma explosão muito rápida. Não sei se muito vocês rápida. conseguiram perceber. E sabe o que eu percebi? Que é assim, né, num ambiente pequeno, obviamente, mas foram 3 segundos. E aí eu me lembrei do forno, que às vezes a chama apaga, porque bateu um vento, do nada a chama apagou, você não percebeu e tá ali aquele gás. Aí você vai erradamente falar, ih, apagou. Aí acende de novo, aí acontece essa explosão. Isso. Muito bem lembrado, Claudinha. Imagine que você tem um forno, quando ele desliga. Se ele tem alguns sistemas de corta-gás dos fogões mais modernos, então às vezes você diminui um pouco e o gás, ele tem ali uma queima, às vezes o fogão não está bem regulado, ele apaga. Quando ele apaga, se tem o sistema corta-gás, ele corta o gás literalmente. Agora, alguns fornos não tem. E qual o grande problema? Ele fica naquele ambiente, dentro do forno, que é mais ou menos o tamanho dessa casinha. Foi isso que eu lembrei na hora. E se você tem lá 3 segundos somente de gás vazando dentro do forno, ele vai ficar acumulado dentro do forno. E na hora que você abre e você risca o fósforo, você pode ter uma explosão. Já tive casos assim que aconteceram. E aí, normalmente, o próprio forno ligado com o gás vem aonde? No rosto das pessoas. Então, caso aconteça que o forno apague, você desliga o gás, abre a porta, deixa ali ventilar por algum tempo, em questão de 5, 10, 15 segundos, para que você possa novamente acender o forno. É muito complicado, porque os acidentes acontecem de forma muito rápida, de forma inesperada, e as pessoas não estão preparadas no momento que possa causar Estou fazendo um bolo, uma comida bem legal, mas, puxa vida, se você tiver um cheirinho de gás, não risque o fósforo, não acenda a luz, abra as portas e janelas da casa, tire as pessoas, animais de estimação. Você tem ali a chance de você ter um ambiente com uma explosão ambiental, que a gente fala. É uma explosão que possa causar ali um grande efeito. E ela acontece com um pequeno vazamento. O limite inferior de explosividade, que é um dado mais técnico, ele é baixo. Ele é entre 5% de todo o gás que você tem, e os gases que você tem no ambiente, inclusive o oxigênio, de 5% a 8%. Então você não precisa vazar muito gás, porque se você vazar muito gás, você vai ter mais combustível e menos oxigênio que possa gerar a explosão. Talvez se eu deixar todo o gás vazando dentro de uma cozinha e riscar um fósforo, ele não explode por causa da quantidade de gás que você tem nesse ambiente. Então, são problemáticos. Eu queria deixar algumas dicas, Claudinha. Então vamos lá, até estava te perguntando e acabei pedindo para você fazer a demonstração mais uma vez. Por exemplo, esse equipamento aqui, ó, é um equipamento. Você troca o gás em casa? Não, ele é gás de rua. Gás de rua. Então a gente tem que ficar atento. Ao quê? O gás de rua, ele tem uma particularidade que você tem que ter também o cuidado das conexões e principalmente não ter mangueiras do gás de rua como essa, que são mangueiras plásticas. Essa mangueira, se ela passa, por exemplo, eu peguei um incêndio uma vez, a mulher estava fazendo um baita de uma comidona no forno. Só que o que acontecia? A mangueira passava por detrás do fogão. Passando por detrás do fogão, imagina que aqui é o fogão, então passando por detrás, quando ele liga o forno, pode segurar aqui para mim. Quando ele liga o forno, ela encosta na base do forno. Sim. E ela queima e derrete. E aí o vazamento de gás provocou um incêndio. Olha só, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Porque essa borracha, ela vai derreter. Ela vai derreter. Agora, ela tem um prazo de validade. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhada em casa. Você aproveita essa agora do daí almoço. Até 2026. 2026. E aqui também, ó, 2027.
O regulador de pressão e a mangueira, elas têm um prazo de validade. Você não pode deixar que esse prazo de validade se exceda, porque ela fica enrijecida, começa a ter fissuras e essa fissura faz com que tenha o vazamento. Para você colocar um kit novo desse aqui, R$30, você coloca literalmente encaixando no botijão, você rosqueia com as mãos sem fazer nenhuma pressão com chave de fenda, com martelo, colocando aquelas fitas para fazer, por exemplo, a vedação, aquela fita de teflon branquinha. Uhum. Então, você faz um teste, por exemplo, ó, com uma esponjinha, faz uma espuma, aí você conecta nas conexões, ó, você passa nessas conexões com o intuito de você identificar para ver se tem bolhas se formando. Se você tem a formação de bolhas, você faz de novo essa conexão, tira, desatarracha e aperta de novo, porque não pode ter bolha, tem que ser que nem a gente tem aqui, e ó. se tiver vazamento, vai ser formada uma bolha. Então, formou bolha, você sabe que tem vazamento. E aqui a gente tem que ter o cuidado de, essa mangueira não pode ser uma mangueira que ela chegue do meu botijão e leve por, às vezes, 2, 3, 4, 5 metros. Ela tem que ter no máximo 1,20 m. E não passar por detrás do fogão, sempre do lado do fogão. Com o objetivo que você tenha sempre ali a segurança em primeiro lugar. Porque a gente sabe que, infelizmente, qualquer vacilada com o gás, ele é cruel. Olha lá. Nós tivemos um caso, Claudinha, aqui a gente até falou na última vez que a gente veio aqui. Em Monte Verde, um casal de São José dos Campos, eu não sei se vocês viram, mas o casal morreu dentro de um chalé, onde tinha um aquecedor a gás, e o aquecimento a gás fez com que os gases provenientes daquela queima permanecessem dentro do chalé. E eles morreram intoxicados, não pelo vazamento de gás, e sim pelo resultado da queima, que foi ali o aquecedor, ficou dentro do ambiente e a gente tinha dado esse alerta. Pois é, a gente tinha falado sobre isso e foi tudo tão juntinho, né? É difícil, triste. Sempre é muito difícil. Já que estamos falando, então você trouxe esse assunto de aquecedor a gás a gente não deve usar? Nós devemos usar o aquecedor a gás, mas a única coisa que a gente não pode fazer de forma alguma é que o aquecedor esteja fora da sua manutenção normal. Então, quando ele aquece o cano, que vai aquecer ali a água que vai para o seu chuveiro, para uma banheira, que era o caso desse casal na pousada em Monte Verde, quando ele queima, ele consome o oxigênio. E ele produz o monóxido de carbono que não pode ir para dentro do banheiro. Então, se você tem aquecedor em casa, dá uma olhadinha para ver se não tem no entorno da chaminé do aquecedor alguma marca de queimaduras na parede, que ele fica chamuscado ou que ele tem algum furo. Porque aquele furo, Claudinha, acontece quando tem essa queima e o furo, ele joga o monóxido de carbono para dentro do banheiro. É um gás altamente tóxico para a gente, onde nós temos ali, não tem um cheiro, não tem cor, você só vai perceber através de você entrar num ambiente que estiver fechado. Mas eu não estou com dor de cabeça, uma dor de cabeça aquela pontada diretamente, onde você já percebe que alguma coisa está errada. Visão duplicada, você tem ali a dificuldade de respirar, vontade de vomitar, saia daquele ambiente. Para dar outro exemplo que é muito comum, quando você liga o carro dentro de uma garagem fechada. Há o risco também de você se intoxicar, então tem que ter cuidado porque esses problemas acontecem demais na época do inverno. Perfeito. Bom, o Marcelo Palumbo trazer esse exemplo também do carro dentro da garagem, porque tem muita gente que não sai com o carro já faz tempo e aí acaba que vai lá na garagem, liga o carro, fala, não, vou dar uma ligadinha aqui por conta do motor, não posso deixar esse carro parado muito tempo. Olha o perigo. Não fique com o carro ligado numa garagem fechada. É perigoso também, tá? Você que já fez a sua postagem, que está compartilhando esse vídeo, gente, compartilha mesmo, porque quanto mais pessoas tiver acesso a esse tipo de informação,
mais chance de estarem protegidas elas terão. Então, marca as pessoas no seu vídeo, marca as pessoas no vídeo lá no nosso Instagram, a gente já postou no Vida Melhor Oficial. Então, marque seus amigos, compartilhe com um número grande de pessoas e vamos fazer essa notícia ficar espalhada. Você vê, se a gente tivesse espalhado da forma que a gente poderia ter espalhado com muito mais abrangência o vídeo falando sobre o gás, né? Do aquecedor, a gente de repente teria evitado o que aconteceu lá em Monte Verde. E a gente acha que quando você tem um vazamento, só quando alguém fuma ou que você risque um fósforo, eu não sei se você consegue, a gente não vai conseguir perceber, mas ó, bem aqui, nesse ponto, tem uma faísquinha, ó. Aham, tô vendo. É uma faísquinha, mas ela é mínima. Tô vendo. Mas ela é mínima, mas infelizmente ela vai dar ali, deflagrar a chama junto com o oxigênio e o gás, fazendo com que essa explosão seja muito intensa, muito complicado. Eu fico aí muito preocupado porque são quase 4.000 acidentes que nós temos de vazamentos de gás que o Corpo de Bombeiros de São Paulo atende dentro das casas das pessoas. E qual que é o gás mais... tem algum gás que ele é mais seguro? Não. A única coisa que a gente não pode ter de nenhum tipo de gás é o vazamento. E você vai perceber pelo cheiro. Não ache isso normal. Abra as janelas, portas, tire as pessoas, animais e com certeza deixe a sua casa em segurança. Perfeito. Major Palumbo tá lá no Instagram, tem tanto vídeo interessante que ele posta, alguns que deixam a gente até assim arrasado, né? Porque tem coisas tão sérias que acontecem, né? Mas ele sempre agindo da melhor forma possível. Segue, você vai gostar, tá? É conteúdo de qualidade. É Major Palumbo, tudo juntinho, Major Palumbo. E o site majorpalumbo.com.br. Quer ver? Já tem um vídeo no Instagram. Deixa eu pedir para a turma da produção colocar o vídeo, porque aí você já vai ver onde é que você vai compartilhar. Olá. Tá aí. Obrigada, Major Palumbo. Olha lá, gente. É esse o vídeo que eu quero que você compartilhe, tá certo? Então vai lá e compartilha esse.